está dividida. No norte a branca, islamismo impero, subsaariana é África negra, Sahel, Saara, animismo chegou, espelhado está, tropical floresta, savana e deserto, norte e sul avançou, no lago Vitória, o Nilo nasce e avança, apartheid na África, segregação acabou, oi, 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 oi. Agora com a letra em cima para você acompanhar, vamos lá. A África está dividida, no norte a branca, islamismo impero, subsaariana é África negra, Sahel, Saara, norte e sul avançou, está tropical floresta, savana, deserto, norte e sul avançou, no lago Vitória, o Nilo nasce e avança, apartheid na África, segregação acabou, oi, 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 oi. Agora vamos entender a música, né? Vamos entender a música. Já botei a música aí pra vocês, certo? Pra vocês acompanharem, cantarem junto comigo. Tá bom? Então vamos entender como é que é a música, certo? Depois que a gente explicar toda a sequência da música, a gente passa pro vídeo, depois a gente faz aquela aula com exposição do mapa. Tá bom? Então vamos lá, capítulo 7, módulo 4, África. Então vamos lá, ó. Na música diz assim, ó, África, né, o nome da música. Claro que a música é uma música escolhida, um ritmo africano chamado Kuduro, fez sucesso no Brasil há um tempo atrás, alguns anos atrás fez sucesso, né, inclusive a música nesse ritmo foi a abertura de uma novela aí que eu não lembro quais foram. De vez em quando eu vou tossir, que eu tô com uma tosse que não passa mais, mas eu já fiz o exame direitinho, viu, gente? Fica tranquilo aí que já tô bem, nada dessa praga aí, dessa pandemia me pegou não, graças a Deus, né? Até agora tô tranquilo, já fiz o examezinho, já tô tudo nos padrões, tá? Então bora lá. Eu tenho a música, vamos lá, a letra, tem aí a letra, vou postar de novo a letra pra você, né, e tal. Então fica assim, ó, a África está dividida, né? Dividida por causa da métrica da música. Então a África está dividida. Tem a África do Norte, a África branca, o África mediterrânea, que é a mesma África islâmica. Ou seja, você tem a parte norte, que corresponde toda aquela área do Mediterrâneo, do deserto do Saara, certo? Até aquela região ali do Sahel, certo? Você tem um pouquinho abaixo dela, você tem a Grande Muralha Verde, que é um projeto de muitos países para evitar a expansão do deserto do Saara, certo? Então eles fazem um cultivo e um projeto de irrigação onde ao mesmo tempo que se produz, se protege a África. A partir dali começa a África subsaariana, certo? Para que haja a expansão do deserto do Saara. A gente sabe que deserto é uma coisa muito linda, é uma paisagem linda, mas, né, o ser humano quer áreas férteis para o plantio e tal, essas coisas. A gente sabe que hoje o homem já conseguiu corrigir solos em áreas completamente semiáridas, em área até desértica, e conseguiu produzir. Então, essa parte aí é a África do Norte, como tem no norte a branca, islamismo imperou. Islamismo é aquela religião do Maomé, onde Deus é Alá, onde o livro é o Alcorão, onde você tem que rezar 4 vezes por dia, virado para a cidade de Meca, certo? Então isso é uma religião, a religião que mais cresce no mundo na realidade, certo? Aí eles são divididos principalmente em dois, vamos dizer assim, duas facções, já que é um nome tão comum hoje, né? Que é os xiitas e os sunitas. Os sunitas são menos radicais do que os xiitas. Tem grande predomínio no Oriente Médio, mas também se expandiu para outros lugares do mundo, certo?
o Paquistão, por exemplo, o Bangladesh também, certo? Então se expandiu muito. Então é uma religião monoteísta, ou seja, acredita num só Deus, que é o Alá, o grande profeta, é o Maomé, aquela história. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé, é Deus querendo revelar a Deus, né, a religião muçulmana, certo? O islamismo, certo? Somente um país ali do Oriente Médio não tem o islamismo como religião predominante, certo? Eles brigam por isso, além da água, além do petróleo, além das terras, eles brigam muito fortemente pela religião, certo? Que é o islamismo, certo? Então, só um país ali do Oriente Médio não é de fato um país islâmico, islamita ou maometista, que é o Estado de Israel, que é um país judeu, né? A religião que predomina no país é o judaísmo. Ok? Pronto. Então você tem lá a África Branca com predomínio durante a expansão árabe, né? Predomínio, né? Que mistura-se ali a questão árabe, o muçulmano e o islamismo. Nem todos os países islâmicos são de fato árabes, mas teve a expansão árabe e, claro, levaram sua maneira de pensar, sentir e agir para a África, e também, claro, a religião, e eles foram conseguindo cada vez mais adeptos, já que é uma religião também messiânica, como o cristianismo, eles sempre tentam trazer, conquistar novos adeptos, né? Porque é a religião que mais cresce no mundo, né? A religião cresceu demais, tá? Eu não sou islâmico, eu sou cristão, né? Mas a gente tem que dar a César o que é de César, certo? Então, no norte a branca islamismo imperou subsaariana. Subsaariana quer dizer abaixo do deserto do Saara, certo? No mapa, né? Porque na realidade não tem, né? A gente sabe disso, é só no mapa, para a gente ter ideia. Abaixo ali do deserto do Saara, você tem a África subsaariana. Aí nessa África subsaariana, que pega ali a parte mais central da África, naquela região ali do Equador, onde tem um predomínio da floresta equatorial, para baixo você teria a África subsaariana. Tá? Curiosamente, por exemplo, o Rio Nilo, ele percorre grande parte da África branca ou da África islâmica, ou mediterrânea, né? Ou África do Norte, mas ele nasce na África subsaariana, no Lago Vitória, lá já bem na região bem ao sul da África. Tá? E você tem subsaariana é África negra, então a África do Norte é a África branca, por conta da cor da pele, como houve a expansão árabe, eles levaram a religião, claro, suas características físicas também. Então aquele povo ali da África do Norte é um povo muito semelhante, de um biotipo muito semelhante ao povo do Oriente Médio. Tá certo? Por isso a África branca. Aí o pessoal do Saara para baixo tem a cor da pele bem mais escura. Então, África negra. Então, África branca e África negra. Lembrando que os piores problemas em termos sociais, econômicos, guerrilhas e tal, esses problemas também são bem acentuados na África negra. Certo? Mas na África negra, onde você tem o único país verdadeiramente da África que não é considerado como subdesenvolvido, ele é considerado como país em desenvolvimento, que é a África do Sul, tá? Pronto. A África do Sul, apesar do nome África do Sul, que está no sul da África, ela é o país, o nome do país é África do Sul, certo? Então você tem subsaariana, África negra, que eu estou na América da Música, né? O animismo. Então, enquanto que o islamismo predomina na África do Norte, na África branca, na África negra predomina-se o animismo, que é uma religião que mistura muitos elementos da natureza, certo? Com elementos divinos. Então é uma religião meio sincretista, certo? Só que eles não fazem sacrifícios humanos, né? Igual, por exemplo, a religião Inca também era sincretista, só que lá eles faziam sacrifícios humanos. E como a gente estudou, né, aqui no continente americano, e lá não teve muito isso, pelo menos na história mais recente desse animismo. Então, animismo, certo, seria
é uma mistura de coisas divinas com elementos da natureza. Isso predomina na África subsaariana ou simplesmente África Negra. Como eu falei para vocês na última aula, agora eu vou explicar de uma maneira melhor, eu tenho na África, se você olhar a África, ela é grandona em cima e fininha embaixo. Né? Se você pegar a parte leste lá de cima, a parte nordeste da África, então você tem ali o chifre africano, que se assemelha a um chifre de um rinoceronte. Você do outro lado, na parte oeste do Saara, você tem um barrigão invertido, né? Barrigão da África, vamos dizer assim. Aí ela vai afinando e tal, até chegar lá na cidade do Cabo, que é uma das capitais da África do Sul, e é aquele famoso ponto em que os europeus, durante o período das navegações que queriam chegar na Ásia, eles queriam chegar nesse ponto que não tivesse mais África para baixo, ou seja, acabou o continente para eles poderem contornar, né, já que eles iam costeando a África. Então eles queriam ir lá para fazer o comércio das especiarias, principalmente na Índia, né? Ok? Aí eles lá tem eles apelidaram aquele ponto de Cabo da Boa Esperança, tá? Cabo da Boa Esperança. Então você tem, ela é mais larga em cima e mais fina embaixo, certo? E ela é recortada pela linha do Equador na parte mais central e é recortada pelo Trópico de Câncer. O Equador tem 0 grau, o Câncer tem 23 e 27, né? E o Capricórnio embaixo tem 23 e 27. Ok? Então quase que a totalidade do continente africano está, de fato, no clima tropical. Então é por isso que diz que a África é o mais tropical dos continentes. Por conta dessa característica. Embaixo ela é cortada pelo Trópico de Capricórnio, em cima pelo Trópico de Câncer. Só lembrando que as características, por conta, né, do que se encontra em cima e do que se encontra embaixo, você tem diferenças. Mas ela pode ser considerada o espelhado. Espelhado está tropical, florestal, né, que é a floresta tropical. Bota tropical, florestal por conta da métrica da música. Tá? Então, do Equador para cima ela se mostra de um jeito, do Equador para baixo ela se mostra de um jeito muito semelhante. É claro que você vai ter uma diferença lá em cima, porque lá em cima você tem um mar, que é o mar Mediterrâneo, que é o mar interior. Lá embaixo você não tem um mar, você tem a confluência do Atlântico e do Índico. Certo? Então, a parte oeste da África é banhada pelo Oceano Atlântico, a gente vai ver isso melhor quando eu mapealizar a nossa aula, certo? E a parte, certo? Quando eu digo mapear, é você, né, você estabelecer os lugares. Mapealizar, a gente estudar pelo mapa, é um neologismo. Mapealizar é estudar, ver melhor pela questão do mapa. Tá? Então, na parte leste, ela é banhada pelo Oceano Índico. Na parte oeste pelo Oceano Atlântico. Lá no sul da África, é exatamente uma região de confluência entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Então, Índico a leste, certo? No oeste, Oceano Atlântico. Lá em cima eu tenho o mar Mediterrâneo, que é o mar interior, que eu já disse, né, que divide exatamente a Europa da África e também um pedacinho ali do Oriente Médio, que fica na Ásia. Certo? E na sua parte nordeste nós temos aquele mar muito famoso, o mar bíblico, em que Moisés botou lá o cajado, o mar se abriu e o povo hebreu fugiu do cativeiro do Egito, né? Vagando ali, segundo a própria Bíblia, por conta de ter desobedecido a Deus, foi condenado a vagar ali pelo deserto durante muito tempo, se não me engano 40 anos. Né? Então era um povo nômade, era um país nômade, uma nação nômade, ou seja, não tinha sua área geográfica, né? Não tinha seu território. E como durante muito tempo também não teve, até tem toda a questão da formação do Estado judeus, que quando volta ali, eles, nem em Cristo eles acreditam, né? Então tem toda essa problemática que envolve a religião, certo? Aí eu tenho... onde é que eu estou? Peraí, na música, deixa eu ver. Sim, então você tem no meio da África, ali na região do Equador, a floresta equatorial. Você vai subindo, tem a transição, então você encontra as savanas, que eu vou mostrar um vídeo para vocês
né, sobre a paisagem, sobre o safari da África, né? E a savana é um bioma inacreditavelmente rico, de grande biodiversidade, certo? E a gente já estudou os biomas, a savana faz parte dele. A savana é aquela meio floresta de cabeça para baixo, onde as raízes são profundas, as plantas são tropófilas, porque elas são adaptadas a uma estação chuvosa e outra seca, elas são espaçadas, as raízes são profundas, e ela não tem aquele grande porte e tal, mas tem árvores que até são consideradas altas, certo? E tem as médias e tem a gramínea, e elas são espaçadas, tem uma árvore aqui, outra lá não sei aonde, outra lá não sei aonde, outra lá não sei aonde, né? Então isso é a característica da savana. Então você vai ter uma grande biodiversidade de espécie vegetal e também de animal, né? Se a gente tivesse em sala, se pudesse voltar, eu ia passar para vocês o filme que se passa na África, Os Deuses Devem Estar Lu, que não tem nada a ver com religião, tá? É porque é um filme assim já antigo, ele é um pouquinho curioso e até engraçado, né? E se passa exatamente na savana, deserto e na faixa de transição entre os dois biomas. Então, essa savana, ela tem acima da floresta equatorial e abaixo da floresta equatorial na África. Então, para cima e para baixo se assemelha. Depois da savana nós temos o deserto do Saara lá em cima, e o deserto do Kalahari e da Namíbia embaixo. Olha, tá vendo? Ó, tropical, savana, que é a savana na realidade ele é um bioma que é digamos assim, ele está entre a floresta tropical, geralmente se encontra assim a floresta tropical e o deserto. É como se fosse uma transição, uma grande transição, certo? Aí quando você sobe lá você tem aqueles climas mais adaptados aqueles biomas mais adaptados a clima temperado. Porque lá em cima é recortado pelo Trópico de Câncer, e o Trópico de Câncer é o limite para o clima temperado norte, e lá embaixo ela é recortada pelo Trópico de Capricórnio. E o Trópico de Capricórnio, que ele cruza o Brasil também, ele é o ponto de limite, certo, do clima temperado sul, ou subtropical. Tá? Então espelhado está, tropical flora está, savana, deserto, norte e sul avançou. Então continente espelhado. Certo? Destaque aí, a gente pode destacar o Congo, o rio Níger, mas o grande destaque realmente é o rio Nilo, que já foi considerado o maior rio do mundo. Descobriu-se os metros a mais no rio Amazonas e desbancou o Nilo. Certo? Então o rio Nilo nasce no Lago Vitória, na África subsaariana, e a sua foz é ali no mar Mediterrâneo, numa forma de delta. Se você reparar ali no encontro da África com o Oriente Médio, nós temos uma penínsulazinha, certo? Que é a Península de Suez. Lá foi feito um canal artificial que liga o Mar Vermelho, que é o famoso mar da travessia de Moisés, que também é um mar interior, certo? Você pode sair por ele, se você vier, por exemplo, você está no mar Mediterrâneo. A saída lá é pelo Estreito de Gibraltar, que é pertinho entre a África e a Europa. Só que é muito longe, então eu vou economizar muito se eu for direto pelo Mar Vermelho. Mas não tem passagem, mas o homem fez. Então eu vou aproveitar lá o canal de Suez, vou passar para o Mar Vermelho. Pronto, agora já estou no Mar Vermelho, isso por conta da coloração, é um rio colorado. Aí lá vem ele, aí eu chego lá no chifre africano e passo pelo Estreito de Bab el-Mandeb, certo? E chego ao Mar da Arábia, no Oceano Índico. Não é curioso? É bem curioso. Tá? Então destaca o rio Nilo, né? No Lago Vitória, o Nilo nasce a avançar. Uma das coisas que aconteceu na história da África, porque tinha uns povos africanos aqui, certo? A gente lembra que, né, esses povos escravizavam também, eles não eram santos, assim como eu costumo dizer que os indígenas não eram tão santos. Por exemplo, grandes civilizações como Maias, Incas e Astecas tinham escravos e faziam sacrifícios humanos. Assim era o povo africano também, os mais fortes dominavam e escravizavam os mais fracos. Certo? E de lá, muitos dos escravos foram comprados, isso é um fato, foram comprados foram trazidos para a América, foram comprados, né, de outros negros lá na África, muitos, não todos, muitos, foram comprados de pessoas também negras. Então os negros mesmo escravizavam os negros.
certo? Então passou essa triste história. A África, ela sofre, depois do continente americano já sofreu os processos da liberdade, ela sofre o que a gente chama de neocolonização, neocolonialismo. Ou seja, de olho nas riquezas minerais do continente africano, certo? Os europeus vão para cima, começam a tomar as terras dos povos, né? De ouro, né? Tinha ferro, para fazer minério de ferro, certo? Petróleo, carvão, manganês e tal, então foram para cima, certo? Depois né? A gente também tem esse processo continuado com o imperialismo, certo? Com o tempo há uma política de independência, alguns países africanos se tornaram independentes, uma história não tão distante, uma história bem mais recente. E por isso que os dialetos africanos, muitos foram perdidos, outros são conservados. Mas os países africanos, bem como os da América Latina e muitos da Ásia, falam os idiomas dos dominadores, dos europeus. Tá certo? Pronto. Então, esse negócio, os europeus chegavam lá, né, impunham suas bandeiras, suas maneiras de pensar, sentir e agir. O fato é que dominavam os negros. O europeu tinha a pólvora, né? Tinha a tecnologia para a guerra, tinha os treinamentos e por aí vai. Então, aí formou-se, né, por conta disso, vários países após esse fim mais intenso da colonização europeia. Então forma-se novas nações, só que os europeus definiram as fronteiras da África de acordo com seus interesses. Então muitas tribos rivais acabaram formando um país. Então as guerrilhas passaram a ser comum. E a discriminação também. Por exemplo, tem um finalzinho da música, apartheid na África do Sul, durante muito tempo ficou o que eles chamavam de desenvolvimento separado, que é o que quer dizer apartheid, mas não tem nada de desenvolvimento separado. Na realidade isso é um eufemismo, que é aquela palavra para mascarar a verdade. O que tinha lá era uma discriminação racial, né? Brancos e negros não podiam viver, até pouco tempo nos Estados Unidos era assim também. Você entrava no ônibus, tinha os assentos para brancos e os assentos para negros. Você lembra também, uma das coisas da guerra da secessão foi o sul escravista contra o norte mais avançado e industrializado, né? Mais liberal e industrializado. Né? Então na África do Sul, durante muito tempo, vigorou, um homem passou mais de 20 anos preso, porque ele era contra essa discriminação, esse domínio da minoria branca sobre a maioria negra. Esse homem ele ficou muito famoso, passou 20 anos preso, que é o Nelson Mandela. Se você tiver curiosidade, assista a história do Nelson Mandela. Vou passar o vídeo para vocês, sabe, um pouquinho desse espaço natural africano, tá? Que é belíssimo. Se um dia Deus quiser e me permitir, eu vou lá conhecer. Ok? Beijos para vocês. Tchau. Quem nunca teve vontade de fazer um safari na África? Você provavelmente também já teve. Mas e aí? Vale a pena? Se liga. Pois é, pessoal. Hoje o episódio é sobre viagem que eu fiz para a África do Sul, né? Ela inclui 3 trechos e eu vou segregar em 3 vídeos diferentes. Por quê? Para não ficar muita informação em um vídeo só sobre coisas diferentes. A viagem foi dividida em 3 partes, como eu falei. A primeira foi um safari, a segunda foi uma viagem de vinhos na África do Sul, em Stellenbosch, e a terceira foi Cape Town, que também merece um vídeo único. A de hoje a gente vai começar pelo safari. O safari mais famoso na África do Sul, a região de safari mais famosa, é no Parque Kruger. O Parque Kruger é um parque gigantesco, uma reserva natural que tem diversos animais selvagens e típicos do local, né, naquela vegetação de savana. E hoje a gente vai falar um pouco de como é essa experiência do safari. São algumas coisas envolvidas. A primeira delas é o hotel. O hotel me surpreendeu muito porque eu percebi que a maioria dos hotéis lá ele é programado para um all-inclusive. All-inclusive mesmo, tudo incluído, até o seu frigobar do quarto. E por que isso? É um lugar de mais difícil acesso, em que a experiência dos melhores hotéis de safari é voltada para você estar em contato com a natureza, estar afastado até do centro de operações do hotel, né, que é onde vai ter a cozinha, onde vai ter recepção, como a gente vai chegar lá daqui a pouco.
Então tudo isso faz com que seja melhor até para o funcionamento do hotel e para o conforto dos hóspedes, que seja tudo all inclusive. Você não tenha que ficar pedindo, pagando, é tudo pré-programado. Então vamos lá. Chegou na África do Sul, para onde você vai, como você vai, para você conseguir fazer um safari dentro desse programa que foi o que eu fiz, que foi no Parque Kruger. A gente pousou em Joanesburgo e pegou um voo da Airlink, que é uma subsidiária da famosa South African Airlines, num Embraer ERJ-145, que parece um jatinho, que tem aqueles motores no fundo. Eu falo isso porque eu sou fã de aviação, dá pra perceber, né? Então, foi um voo mais ou menos de 1 hora de Joanesburgo até Hoedspruit, que é a cidade que você pousa para chegar lá nos hotéis do safari. Então, quando você chega, você já percebe que o aeroporto, ele parece uma base militar, porque tem pistas bem longas, você passa bastante tempo taxiando, inclusive em alta velocidade, né, do que a gente está acostumado. E o aeroporto em si é bem pequenininho, bem típico, todo de madeira. Assim que você chega, você já vai ter uma recepção voltada ali para o seu hotel, vai ter a van te esperando. É tudo pré-programado justamente para tornar tudo mais eficiente. E a gente chegou lá, encontrou o rapaz que ia atender a gente do hotel, da nossa van, e foi para o AM Lodge, que foi o nosso hotel escolhido. As diárias são caras, mas como eu falei, é tudo muito de qualidade e tudo incluso, literalmente. Então, a gente fez o trajeto até o hotel, chegou no hotel, a primeira coisa que eles fazem ali na hora que você preenche a ficha de recepção é uma recepção super diferente, com dança, com música, numa sala, né, de estar. E como eu estava num grupo, num total de 8 pessoas, acabou que o hotel ficou praticamente pra gente. Só no finalzinho da viagem que chegou mais um casal que também participou ali, mas o hotel é pequeno, né, são pequenas vilazinhas, pequenos quartos que são isolados, como se fosse uma casa. Então, para você ter uma ideia, eu fiquei num quarto em que para eu sair dele, para chegar na base do hotel, como eu falei, onde tem cozinha, onde tem recepção, onde tem sala de estar, você tem que ligar e pedir para um guardinha, né, pedir para um segurança praticamente, e te buscar no quarto. Ele vai com aquele carrinho do safari, te busca no quarto e te leva. Primeiro porque é longe, alguns quartos como o meu eram bem longe, e segundo porque ele é muito isolado, e ele é isolado no meio da savana. Então a ideia é justamente que você fique com pouca luz no meio da savana para do próprio quarto, das janelas e até da varandinha, você ver os animais passando. Essa é a experiência que eles querem criar. Tem até, na varanda tem até um espacinho que você sobe e fica tipo numa casa da árvore ou numa varanda da árvore, que é também para você ter essa convivência com a natureza. Então, por segurança, eles pedem que você ligue, que eles vão te buscar no quarto, mesmo nos quartos mais perto, eles vão a pé, te buscam no quarto e vão te acompanhando, porque eles entendem o funcionamento dos animais, né? Então, se acontecer alguma coisa, se aparecer algum animal que é um pouco mais selvagem, um pouco mais perigoso, ele vai saber lidar. Então, esse é o ponto 1 da experiência. O almoço e o jantar, como eu falei, tudo incluso. E mais do que isso, continuando o que eu falei da sua chegada, quando você chega, você preenche uma fichinha do que você quer no seu quarto. Então, você tem direito a escolher vinho tinto, vinho branco, água com gás, água sem gás, quais refrigerantes, quais snacks. E, além disso, lá já vai ter alguns padronizados, digamos assim. O quarto é super legal, do hotel que eu fiquei, muito confortável, uma banheira do lado de uma janelona que você consegue ver, se for o caso, né, os bichos passando. Muito legal, o lugar é muito confortável, é realmente um resort de safari, né, digamos assim. Então, continuando, pessoal, o que é que acontece depois disso? Sua chegada ali, você vai conhecer o hotel, você vai ver que tem piscina, que tem sala de massagem, que tem academia, enfim, tem toda a estrutura de um bom hotel. E depois ele vai te explicar que são 2 safaris por dia. No caso do meu, foram 2 safaris por dia. Ou seja, você acorda bem cedo, você define com o pessoal de lá do hotel. Mas a gente acordou bem cedo, por volta ali de 4h30, 5 da manhã. O cara sai com um carrinho, buscando cada um, né, nos quartos. E aí a gente já vai direto pro safari. O safari tinha 2 opções. O próprio hotel fica numa reserva. Então, se a gente quisesse um safari mais curto, ele fazia na área da própria reserva do hotel. E aí a gente chegou a fazer um passeio desse logo no primeiro dia, para encurtar, porque o Parque Kruger fica um pouco mais distante. E aí a gente já conseguiu ver girafa, já conseguiu ver alguns animais interessantes. Inclusive, no finalzinho da noite, num safari extra que a gente fez logo no dia de chegada, a gente viu uma leoa solitária no topo de um morrinho. Vou ver se eu consigo colocar a foto aqui para vocês. E foi bem interessante, porque logo nessa experiência, o cara que pilota o carrinho, né? Ele foi entrando na mata e ele vai passando por cima dos galhos secos, vai quebrando as árvores secas para chegar o mais perto possível do animal,
dentro de algumas regras, e aí ficou todo mundo meio assustado, sobe aquela adrenalina, muito legal. Mas aí vamos pro safari de verdade. Dia seguinte a gente já foi pro safari lá no Parque Kruger, e o objetivo inicial de todo mundo, ver os Big Five. Quais são os Big Five? O leão, claro, todo mundo sabe. O leopardo, que é bem difícil, porque ele fica em cima das árvores, ele é muito rápido, ele é mais tímido, digamos assim. Você tem o elefante, o rinoceronte e o búfalo. Eu dei a sorte de ver 4 dos 5. Eu só não vi o leopardo, pessoalmente, infelizmente, porque eu tenho muita vontade de ver um leopardo. Mas leão eu vi muito, logo no primeiro dia, inclusive eles descansando, dormindo, né, depois de uma farra da comida, provavelmente. Vi rinoceronte já no segundo ou terceiro dia. Vi bastante elefante de bem pertinho. Teve até um elefantinho que deu uma invocada lá com o carro. Enfim, vi muito animal. Vi hiena, vi búfalo, né, que eu falei, rinoceronte. Vi aqueles bambizinhos que chama de impala. Enfim, vi diversos animais. Vou tentar colocar as fotos de cada um deles aqui, alguns vídeos. É muito legal. E por que eu digo que é muito legal? Porque é uma experiência que você realmente se insere no ambiente deles. Você não está no zoológico. Então você recebe algumas instruções, tipo não sair do carro, não colocar as mãos para fora do carro, não gritar, reagir. Por quê? Quando você está dentro do carro, todo mundo fechadinho ali, o animal vê o carro como um ser, digamos assim. Então, quando um braço sai do carro, quando alguém se levanta, ele vê aquilo como uma reação daquele ser que seria o carro. E aí ele pode ter outras atitudes. Então, é engraçado ver como o motorista ele se aproxima do animal e desliga o motor, porque ele não quer que aquele barulho incomode. Teve uma situação que já era à noite, a gente estava perto de uma leoa, com 2 leoas na verdade, com vários filhotinhos. E aí, bem legal, ele joga a luz no local que tem os animais, eles não se incomodam. Mas aí o leãozinho começou a vir pro carro e foi a primeira vez que eu vi o motorista se preocupar. Ele ligou o carro e deu ré. E aí depois a gente perguntou por quê e ele explicou. Que é porque o leão, se ele fosse parar debaixo do carro, a leoa identificar que esse ser, que seria o carro, poderia ter roubado o filhote dela, poderia ter comido o filhote dela e aí ela podia ficar violenta. Mas fora isso, não tem preocupação nenhuma, né? Esses carros, inclusive, param no meio da savana durante o nosso passeio e eles fazem um piquenique. Então, tanto no início do dia como no final, já com o sol se pondo, eles abrem a frente do carro ali que vira tipo uma mesa, colocam vinho, colocam uns snacks, colocam uma comidinha. É um momento super legal de relaxamento, dá uma adrenalinazinha porque você está no meio da savana, né? Mas super seguro. Eles não usam arma, eles explicam por que não usam arma, que é para evitar até uma reação e um tiro. E um tiro que você dispare, o animal começa a ver o homem como inimigo, e aí você pode acabar com os safaris, né? Porque eles vão começar a reagir com a presença humana. Então é seguro porque eles são bem treinados para entender os animais, para entender o que fazer nas mais diversas situações que podem ocorrer. O elefantinho, por exemplo, que eu mencionei, que ficou nervoso, que deu uma brigada com o carro, é porque o barulho do motor estava prejudicando a comunicação dele com a mãe. E aí quando o elefantinho meio que veio na direção da gente, o motorista desligou o carro, a gente ficou em silêncio, o elefantinho foi, seguiu o caminho dele, atravessou a rua e foi atrás da mãe. Ele estava só falando assim, ô, por favor, cala a boca aí que eu estou falando com minha mãe. Mais ou menos isso que aconteceu. Então, é uma experiência que vale muito a pena, pessoal. O safari, pra mim, ele superou aquilo que eu imaginava que podia ser. Então, recomendado. Depois que você faz o safari, tanto do dia quanto da noite, ele te volta pro hotel, tem a refeição já esperando a gente, um tempo para descansar, para curtir seu quarto, se for o caso para você curtir a piscina do hotel. Vou tentar colocar fotos aí também para vocês verem como era no meu caso. E mais tarde à noite você vai para um novo safari, porque muda. Tanto os animais vão mudar, né? Alguns eles saem da toca no período noturno, então você tem que fazer esses dois no início do dia e no final do dia para você ter a chance de ver todos os animais. Uma experiência muito legal também foi ver os hipopótamos. Dizem que eles são bem violentos, inclusive, apesar de a gente ter o hipopótamo até como bicho de pelúcia, mas dizem que eles são dos mais violentos. Eles não gostam muito de ficar próximo dos humanos. Ver os rinocerontes, eles são muito grandes. Você realmente se surpreende com o tamanho deles e a reação deles na natureza. Eles são muito grandes. A gente passou bem pertinho. A gente foi quase seguindo de carro os rinocerontes andando.
também com bastante segurança. E a gente quase viu, no final, no último dia que a gente foi no safari, a gente quase viu os leões indo para cima de umas zebras, né? A gente viu os leões assim, descansando, e de repente todos levantaram e começaram a ficar naquela posição meio de concentração, de ataque. E aí a gente viu lá atrás que tinha um grupo de zebras passando, mas aparentemente foi só um instinto mesmo, porque pelo que a gente viu no local, e o cara explicou depois, as leoas já estavam alimentadas, estava todo mundo alimentado, então foi mais aquela reação de ver, né, aquele instinto de predador, mas aí elas se acalmaram e falaram, não tem pensado assim, não, já estou de barriga cheia, deixa lá. Mas a gente ouviu histórias de pessoas que já viram o leão atacar a zebra pessoalmente, ou já viram a carcaça, então tudo isso aí tá no pacote de quem decidir ver, né? Você pode ver tanto só os animais descansando, como ver todos os animais, não ver todos, inclusive os Big Five, como ver um ataque, como ver sangue, a gente viu algumas carcaças. Então tem tudo isso aí, você, entre aspas, corre o risco, né? Para quem gosta, corre o risco positivo, para quem tem medo, corre o risco negativo de ver quando você estiver no safari. E aí, depois de alguns dias de safari, a gente ficou no hotel, tinha uma massagem incluída, inclusive, quando a gente fechou lá o hotel. E de lá a gente voltou para o aeroporto de Hoedspruit, de novo de Airlink, dessa vez no Embraer 190, que é esse mesmo que a gente vê da Azul aqui no Brasil. E foi para Cape Town. De lá a gente foi para Cape Town. Cape Town a gente pegou um carro, foi para Stellenbosch, mas isso é tema do nosso próximo vídeo, que é quando a gente vai falar dos vinhos da África do Sul. Então, se você tem vontade de ir no safari, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a ter uma noção de como será o safari, comenta aqui. Se você tiver alguma dúvida específica, também comenta que eu vou responder todo mundo se for possível. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço!